Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando vocês estiverem ouvindo essa mensagem, sejam ricamente abençoados por Deus. Hoje, domingo especial, depois de algum tempo, bastante tempo, né? Sem gravar uma mensagem, mas vamos lá. Hoje, domingo, e nós vamos ler dois textos em João e em Romanos. Desculpa. Primeiro nós vamos ler João 14, aliás, 1:14. E lemos assim, João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito, o Pai. O segundo texto, Romanos 1:19. E lemos assim: Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E eu quero conversar com vocês hoje, como eu digo, né, no domingo, eu quero trazer alguma experiência da semana, alguma coisa que me chamou a atenção, e o que tem me chamado bastante atenção, e não só esta semana, mas nesses tempos, que pessoas têm corrido riscos desnecessários. E quais são esses riscos? O ser humano, ele entrou como que num túnel, né, num desespero de busca, de procura, de satisfação, de se sentir melhor. E isso não é ruim, isto é bom. O problema é que quando há muita procura, há muitas ofertas. E estas ofertas, muitas vezes, são ofertas perigosas, porque as pessoas, o ser humano, ele é predador do próprio ser humano. Então, tem aquela classe que vê pessoas desesperadas de, em busca de cura interior, em busca de um propósito para a vida. E com isso a gente tem visto muitas doenças psicossomáticas, são tantos diagnósticos agora de doenças da alma. E tem aquelas pessoas que se aproveitam disso para mostrar um caminho para essas pessoas. E muitas vezes essas pessoas estão correndo riscos desnecessários, estão piorando, só que elas pegaram uma confiança nesse caminho que elas estão seguindo, que elas não estão percebendo que estão piorando. Muitas vezes as pessoas que estão em volta dela, percebe e fala, você parece que está melhor, você pensa que está melhor, mas não está. Ou muitas vezes também nem tem coragem de falar nada, porque é tipo assim, nossa, pelo menos ela achou um caminho para seguir, uma hora ela vai chegar em algum lugar. O problema é em que lugar vai chegar. E por que eu li esses dois textos? João 1,14 diz assim, mas 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, primeiro ponto, Deus, ele não está alheio. Ele não está alheio às necessidades do ser humano. E justamente para que o homem não seguisse um caminho perigoso, ele se fez carne. Jesus se fez carne, não foi ninguém que obrigou, não foi o diabo, não. Ele se fez carne porque ele entendeu a necessidade do ser humano. E um Deus que o ser humano pudesse dizer assim, ele está lá no céu e eu estou aqui na terra, ele não sabe das minhas necessidades, é fácil para ele falar, é fácil para ele julgar, não. Para que não houvesse isso, ele se colocou como homem da mesma matéria. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus, 100%. Então, todas as mazelas que nós sentimos, toda a dor da alma, toda a dor da rejeição, tudo, ele sentiu tudo isso. Então, se tem alguém perfeito para nos entender, é Jesus. Ele tem empatia
pelas nossas necessidades. Acho que eu posso dizer assim. Sabe aquela pessoa que sofre, vamos supor, a perda de um filho? Só outra pessoa que também sofreu a perda de um filho consegue ter empatia por aquela outra pessoa e consegue entender exatamente o que ela está sentindo, ou pelo menos bem parecido, porque às vezes se dá de maneira diferente. Normalmente quem perdeu um filho por um câncer, vamos supor, o outro que perdeu também por um câncer, eu digo filho, mas pode ser um parente. Então vai ter empatia, vai entender, vai se compadecer do outro. E para que não houvesse dúvida de que Deus realmente sabe o que nós sentimos, o que nós passamos, ele se fez carne. Ele se fez carne, cheio de graça e de verdade. Ele não veio com mentira. Como eu disse, o ser humano ele é predador do outro ser humano. Mas não Jesus, porque ele veio com verdade. Jesus ele não veio com interesse de predar o outro. Jesus ele não veio com interesse de se fazer rei, de se fazer aceito para que ele pudesse ser rei, para que ele pudesse ser Jesus. Não, ele já veio sendo Jesus, ele já veio sendo rei, porque desde o princípio ele estava ao lado do Pai. Então ele veio cumprir uma missão, ele não dependia de mim nem de você para ser quem ele era, ele simplesmente é. Então ele veio com verdade, ele não tem necessidade de nos sugar, de usufruir, de se aproveitar das nossas emoções, das nossas fraquezas, porque é isso que o outro ser humano faz. Ele se aproveita das nossas fraquezas, um do outro. O mundo é dos mais espertos, o inferno é dos mais espertos. E o mundo também, mas o céu é dos humildes. O céu é daquele que se submete ao Senhor. E ele veio com verdade. Ele não precisa destruir ninguém para se autoconstruir, enquanto que o ser humano precisa, ele precisa destruir um outro para se autoconstruir. Muitas pessoas chegam em posições privilegiadas, mas quando se olha para trás, o rastro que ela deixou de cadáveres, o rastro que ela deixou de pessoas doentes, e quem sabe você é uma dessas pessoas doentes, porque você foi ludibriado, porque você entrou em certa religião, em certos lugares que a fachada era até legal, que a promessa era boa, e quando chegou lá, quando você passou a participar daquilo, você foi tão destruída. A princípio foi tudo bom, mas ao passar do tempo, você vê que você foi tirado muito de você. Isso não é de Deus, porque você vê Jesus, ele não faz isso. Jesus não faz isso. Ele só tira de você aquilo que não presta para te construir um ser humano melhor. E se alguém está tirando de você aquilo que está te destruindo, não tem como ser Deus. Para o vídeo não ficar longo, Romanos 1,19, lemos assim: porquanto é que de Deus se pode conhecer. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O Senhor, ele manifestou para nós o suficiente para que nós o conhecêssemos. E muitas vezes as pessoas entram em lugares, acreditam em pessoas que falam, vou te apontar um caminho. Vou te apontar um caminho. E começa a levar a pessoa em lugares espirituais. O mundo espiritual, ele é muito perigoso. O mundo espiritual, ele é dominado por seres espirituais. Nós, seres humanos, a gente não tem domínio. Então, quando alguém começa a levar um ser humano, uma outra pessoa, que na busca de alguma coisa, a intenção é boa, a intenção de quem busca, mas de quem aponta o caminho, muitas vezes não é boa. E ela começa a adentrar em mundos espirituais. A gente vê muitas pessoas perturbadas, até loucas. Pessoas que se perderam completamente, que outrora eram pessoas sãs, mas começa a ir em lugares, começa a acreditar, começa a trilhar caminhos.
e acaba se perdendo, porque quem domina o mundo espiritual são seres espirituais. Para ser mais claro, anjos e demônios, quem conhece bastante, quem conhece aquela área, é a mesma coisa. Eu não sou do campo, mas se eu entrar numa floresta, se eu entrar numa... eu me perco ali, porque eu nunca fui escoteiro, eu nunca fiz treinamento em selva, então eu vou me perder. Se eu tiver alguém que me guie bem por aquele caminho, eu vou me dar bem. Mas se eu tiver alguém com má intenção e diz, não, eu conheço a floresta, vai me guiar por aquela floresta e vai me colocar em perigo. Assim é o mundo espiritual. E só quem pode não te colocar em perigo, para isso o Senhor deixou o Espírito Santo, para que Ele nos guie sem nos colocar em perigo. Deus nunca, nunca vai nos colocar em perigo. Então, quem sabe se você entrou por conhecer pessoas que está te apontando lugares, que está te levando a experiências espirituais. E no momento parece, que gostoso. É igual uma substância ilícita que na hora que você usa, mas depois você precisa de mais. E você está se aprofundando nesse caminho, você está indo para o coração da floresta. Ou você já está lá e a pessoa foi embora e te deixou lá no meio para você se virar sozinho. Você não conhece nada da floresta. Ursos, leões, tigres, os bichos peçonhentos na floresta estão te destruindo. O mundo espiritual, irmãos, ninguém pode ir nele sozinho ou com quem você não confia. Então, o Senhor deixou o Espírito Santo para isso. Para que nós fôssemos, Ele nos leva até onde Ele sabe que nós como carne, como seres humanos, nós podemos conhecer o que de Deus se pode conhecer manifesto entre eles, porque Ele manifestou, Deus se manifesta, Deus manifesta o mundo espiritual até certo ponto, que é até ali que nós podemos conhecer, até ali que nós como seres humanos, nós podemos ir para não sermos destruídos. Mas tem gente querendo ir além e falando para todo mundo, dá para ir além. Dá para ir até o fim, até o coração da floresta. É melhor você confiar no Senhor, na Bíblia, no Espírito Santo. Tudo que nós precisamos conhecer de Deus, tudo, nós podemos conhecer através da Bíblia e através de experiências pessoais que o Senhor nos dá. Porque Ele vai saber nos levar, Ele vai nos dar experiências espirituais até onde nós suportamos, até onde não for perigoso para nós. Então, muitas pessoas estão querendo, não, mas tem que conhecer mais de Deus, porque nos foi omitido e eu preciso saber mais. Isso, irmãos, é muito perigoso. É muito perigoso. Quer conhecer Deus o suficiente? Orar e ler palavra diariamente. Quando o Senhor souber, conforme a gente for crescendo, for se aprofundando no conhecimento, nas escrituras, em oração, o Senhor pode nos levar um pouco mais a conhecer um pouco mais deles, pode nos dar experiências no mundo espiritual que são maravilhosas. Ele não vai colocar uma faca na mão de uma criança. Ele não vai te levar para o seio de uma floresta e te largar lá sozinho para você morrer ou enlouquecer. Pense nisso, nesse caminho que você tem seguido. Pense no caminho que você está trilhando ou se você já está no meio da floresta agonizando. Agonizando. O Senhor ainda pode te tirar, o Senhor ainda pode, só Ele pode, te fazer voltar. Porque quem te colocou lá, fica lá como que com satélite olhando. Você agonizar e morrer. Mas o Senhor não. Ele é aquele que vai te estender a mão.
e vai te tirar dessa seita, dessa religião anticristã. Ele vai te tirar desse sofrimento, desse engano. Não importa se faz 10, 15, desde que você nasceu, que você conheceu esse caminho do engano. Ele pode e quer tirar você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você coloca as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus.